Olá pessoal, hoje venho aqui para fazer mais uma análise técnica semanal e hoje o ativo da vez será o Bitcoin. Então, só antes de começar, lembrando que todo o conteúdo deste canal reflete única e exclusivamente a minha opinião e foram elaborados de forma independente. Disclaimer já na tela, bora para o gráfico. Opa, só um minuto, foi. Show de bola, estou com o gráfico diário aqui, só outro lembrete antes de começar, eu estarei fazendo a análise técnica purista por Price Action, estarei considerando somente o gráfico de barras, mais conhecido como candles, não estarei considerando análise fundamentalista, que é notícias, balanços da empresa, resultados, lucros, prejuízos, não estou considerando isso, somente gráfico. Então eu estou com um gráfico limpo na tela aqui e eu uso apenas três indicadores que são médias móveis exponenciais de 21, 72 e 200 períodos, do micro ao macro. Por enquanto não está plotado na tela, conforme a gente vai analisando, se eu precisar do auxílio de algum indicador, eu chamo algum indicador para nos orientar. Estou no gráfico diário, mas antes vamos dar uma olhada no gráfico semanal, o que está acontecendo. A gente vê que o Bitcoin, então, ele teve uma queda forte aqui. Ele teve uma queda forte e aparentemente encontrou um fundo, que foi essa região. E a gente viu uma retomada dessa alta agora, com barras fortes de tendência de alta. Só que ao longo das semanas parece que essa força está diminuindo aos poucos. Então ele começou com uma barra de tendência e já está terminando com uma barra de lateralidade ou uma barra de doji, com sombras acima e sombras abaixo. Sombras acima significa que vendedores começaram a aparecer nessa região aqui. Isso não significa que o Bitcoin vai reverter, apenas está nos sinalizando que vendedores estão ativos e começaram a vender. Isso aqui pode ser realização de lucro do pessoal que está comprado aqui nessa região. O pessoal que comprou por aqui pode estar realizando lucro aqui. E quando tem uma realização de lucro, é muito natural que venha fazer uma espécie de pullback, uma correção um pouquinho mais forte, para tentar fazer uma segunda perna de alta e vir procurar esses topos aqui. Dito isso, vamos olhar no gráfico diário para dar uma refinada na nossa análise. Então, no último vídeo eu já tinha comentado que o preço tinha passado essa lateralidade aqui. Deixa eu traçar. Nós tínhamos uma lateralidade aqui, até eu expliquei a força do movimento aqui, que jeito furou e etc. Eu vou deixar no card o vídeo da semana passada, quem quiser revisitar. Então o preço está subindo numa tendência forte de alta. Eu vou tirar aqui essas linhas aqui para não ficar poluindo o nosso gráfico. Então a gente está num canal de alta. E como que seria esse canal aqui? Deixa eu traçar a linha. Então a gente está nesse canal de alta aqui. E aparentemente foi rompido esse canal. Eu já vou explicar o que está acontecendo aqui. Então a gente está dentro desse canal. O preço estava batendo aqui, até que veio aqui, chegou aqui e agora parece que ele está perdendo a força, o que a gente viu no semanal, que os vendedores estavam aparecendo, e ele saiu desse canal. Mas isso não significa que a tendência vai reverter. Agora sim eu vou pedir o auxílio de uma média móvel para a gente entender o contexto. Eu vou pegar a média, a menor que eu tenho, que é de 21 períodos. Ok, essa média verde aqui é de 21 períodos. O preço ainda não conseguiu perder a média móvel exponencial ainda. Então significa que a pressão compradora ainda é forte. É natural ter uma correção aqui e ele está entrando por uma pequena lateralidade. Onde que seria essa lateralidade menor aqui? Seria isso aqui. Então o preço veio numa tendência, fez a primeira correção aqui, fez a segunda correção aqui, fez a terceira correção aqui e agora ele está fazendo uma quarta correção maior aqui. O preço ele pode se manter nos próximos dias aqui dentro, nessa região.
pode cair um pouco mais, sim, e depois ele pode encontrar algum fundo, encontrar barras de reversões aqui para poder voltar a subir e encontrar próximos alvos. Eu tinha traçado no vídeo passado uma projeção de Fibonacci com os futuros alvos acima, e eu vou traçar ele de novo aqui. A gente estava considerando essa primeira perna aqui de alta. Então a projeção de Fibo, para quem não sabe que jeito que traça, aqui é a retração de Fibo. Para eu quiser a projeção, eu vou pegar então os 38% e vou trazer ele para cá, para cima. E a gente vai ter um alvo de Fibo, que vai ser o primeiro alvo de Fibo. Então eu trouxe aqui os 38% aqui nesse topo e a gente viu que o primeiro alvo de Fibo foi batido. Então vamos traçar uma linha ali. Primeiro alvo de Fibo batido. Tinha comentado que geralmente quando o primeiro alvo de Fibo é atingido, ele tende a corrigir, fazer uma correção um pouco maior antes de começar a subir. O segundo alvo de Fibo, então, agora eu estou com os 38%, vou pegar os 50% e vou colocar no topo. Aqui. Segundo alvo de Fibo. E o terceiro, você já deve imaginar, então, que vou botar os 61% aqui. Ok, estamos com os alvos acima. Agora a projeção de Fibo eu não preciso mais, vou excluir ele do gráfico aqui. Então percebam que o preço, olha o que ele fez. Ele bateu no primeiro alvo de Fibo aqui, deu uma recuada e está tentando querer furar esse alvo e não está conseguindo. Ele está deixando sombras aqui. Ele está querendo fazer um topo duplo. E caso venha se confirmar esse topo duplo, ele pode fazer uma correção um pouco maior, perder esse fundo aqui. Ele pode vir encontrar esse outro fundo, e se ele continuar caindo, ele vai vir encontrar esse outro fundo aqui. Então agora é um ponto que, para comprador, quem está pensando em compra, acho que seria melhor esperar romper esse Fibo aqui, ele ter força de romper aqui, deixar uma barra aqui, ter força de vir aqui romper com alvos. O alvos a gente já tem aqui em cima. E quem está pensando em venda, seria interessante romper esse fundo aqui. Ele perder a força, ele perder a média móvel exponencial e ele começar a deixar barras, ele começar a vir... Opa, deixa eu apagar isso aqui. Ele começar a deixar barras assim, ó. Para quem está pensando em venda, pois ele já fez um topo duplo aqui. Então ele já tem o primeiro topo, o segundo topo. Se perdesse esse fundo, seria uma venda interessante aqui com alvos aqui nessa região ou até aqui nessa região. Vou pegar uma outra média agora de 72, só para ter noção da distância que o preço está. Então vamos trazer a macro também. Quando a média exponencial de 21 está acima da média de 72 e a 72 está acima da média de 200, significa que a gente está numa alta forte, que é uma tendência forte de alta. Se o preço perder essa primeira média de 21, ele tende a vir buscar essa próxima média de 72 e a de 72 tende a vir buscar essa média aqui, que vai dar nessas regiões. Eu acredito que ficou bem claro essa análise aí, tanto para quem está pensando em compra ou a quem está pensando em venda, que ele está, então, aqui ele está rejeitando esse primeiro alvo de Fibo, porém a tendência macro é de alta. Se quiser vender, tem que ser um pouco mais cauteloso, e se tivesse que fazer algo no mercado, sempre opere a favor da tendência. Então esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Se gostaria que eu analisasse algum ativo em especial, só deixar nos comentários aí. E até a próxima. Valeu!